Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. É com muita alegria que venho participar desta realização do Centro Espírita Maria Madalena, aqui de Planaltina, Distrito Federal. Quero parabenizar a equipe de comunicação desta casa por esta realização, que se junta a tantas outras casas, a tantas outras denominações religiosas que tiveram que inovar devido ao contexto que nós estamos vivendo. Quero também deixar a minha gratidão aos irmãos e irmãs responsáveis por esta programação, pelo convite feito à minha pessoa. Então, a minha gratidão a todos vocês. Meus queridos, minhas queridas, antes de nós adentrarmos ao nosso tema, à nossa reflexão, eu gostaria de convidar a uma prece, a uma oração. Então, que nós fechemos os nossos olhos, simplesmente para facilitar a nossa concentração. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma oportunidade de aprendizado, por mais um encontro de reflexão do seu Evangelho, dessa boa nova que o Senhor nos traz. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. E te pedimos, Mestre, o auxílio. Te pedimos, Senhor, que aumente a nossa fé, que nós tenhamos resignação, força e resiliência ante as dificuldades da vida. Que o Senhor proteja e guie todos os nossos familiares. Muito obrigado por tudo, Senhor. E que o Senhor seja louvado hoje, todos sempre. Queridos, minhas queridas, hoje nós vamos... Nosso tema de reflexão, o nosso tema de estudo é o capítulo 18 de Mateus, do versículo 5 ao versículo 11. Tá? Nós iremos nos atentar mais do 5 ao 7º, tá certo? Dividir em partes para facilitar o nosso estudo, a nossa reflexão, tá bom? Então eu convido a todos a lermos o primeiro slide, que é o capítulo 18, do versículo 5 ao versículo 7. Então vamos lá? E aquele que receber uma criança como esta por causa do meu nome, recebe a mim. Caso alguém escandalize um destes pequeninos que creia em mim, melhor seria que ele pendurasse ao pescoço uma pesada mó e fosse precipitado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos! É necessário que haja escândalos, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Mateus, capítulo 18, versículo 5 ao versículo 7. Então, primeiramente, nós vamos procurar aqui entender esta criança que Jesus se refere. Quem é esta criança? Se nós voltarmos ao versículo 4 do mesmo capítulo, nós teremos lá a seguinte expressão de Jesus. Aquele, portanto, que se torna pequenino como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus, capítulo 18, versículo 4. Então aqui ele está se reportando a um homem que se comporta, que tem o comportamento de uma criança. Mas qual é esse comportamento? Esse comportamento de humildade, esse comportamento, esse sentimento de humildade, de não ter raiva, de não guardar mágoa, não guardar rancor. Então ele diz, e aquele que recebe uma criança, aquele que recebe esta criança, que nós já sabemos que é um homem adulto, mas um homem humilde, uma pessoa humilde. E esta criança sendo usada como uma simbologia, tá? Então ela abrange não somente aquela pessoa humilde, aquele ser humilde, mas todos aqueles que estão passando por sofrimento, todos aqueles que estão passando por alguma dor, todos aqueles necessitados de consolo, todos aqueles que são invisíveis para a sociedade. Então Jesus diz,
aquele que recebe uma criança como esta, por causa do meu nome, recebe a mim. Já imaginaram, já pensaram quantas vezes nós batemos a porta na face de Jesus? Quantas vezes nós renegamos Jesus? Quantas vezes nós dizemos não a Jesus? Porque nós já sabemos quem são esses pequeninos. Nós já sabemos quem são essas crianças. E cada vez que estas pessoas batem a nossa porta, cada vez que uma destas pessoas, um desses pequeninos, nos procura e nós dizemos não. Nós estamos dizendo não para quem? Para o Cristo. Porque ele mesmo está falando, segundo Mateus, que quem recebe um destes pequeninos, recebe a ele, recebe o Cristo. E quantas vezes nós fechamos a porta para um que pede, para uma pessoa, para um irmão que pede um copo com água, para aquele que pede um alimento, para aquele que pede um agasalho. Nós falamos que nós não podemos ajudar, nós não temos para dar. Muitas vezes não é somente o material que a pessoa precisa. Se nós pensarmos um pouco, iremos nos lembrar daquelas pessoas que nos procuraram para simplesmente conversar, para falar de suas dores, para falar de suas angústias. E nós dizemos não termos tempo para escutar, para ouvi-la. Nosso tempo é corrido. Se nós não temos condições financeiras de ajudar, nós podemos doar 1 hora, 2 horas do nosso tempo, meia hora do nosso tempo para trabalhos voluntários. Porque muitas casas, muitas organizações precisam do trabalho voluntário. Então, se nós não temos esse bem financeiro para auxiliar, doemos o nosso tempo. Procuremos Jesus, que nós possamos abrir as portas para Jesus e permitir que este Jesus entre em nosso lar, em nossa casa, em nossa morada. Que nós possamos tratá-lo com dignidade. Não é porque eu tenho um pouquinho mais dos bens materiais, um pouquinho mais de um poder aquisitivo, que eu vou renegar o meu irmão, que eu vou abandonar o meu irmão. Nós estamos vivendo em uma conjuntura que nós estamos sendo levados a isso, levados a auxiliar. Nós estamos sendo forçados a aprender a colaborar com o nosso próximo, com o nosso irmão, com aqueles necessitados de auxílio. E ele continua: caso alguém escandalize um destes pequeninos que creia em mim, melhor seria que ele pendurasse ao pescoço uma pesada mor. Nós vamos parar por aqui porque nós vamos primeiro verificar, procurar compreender esse termo escandalize, escandalizar, que na época do Cristo era totalmente diferente, não tinha o mesmo contexto que temos hoje. Tá? Como nós veremos aqui no segundo slide, que escândalo tem origem no termo grego skandalon, que por sua vez tem origem no termo hebraico mixolé, que significa pedra de tropeço. E nós temos lá em Mateus capítulo 16, versículo 21, então no primeiro anúncio que Jesus faz sobre a sua paixão, onde seria necessário que ele fosse a Jerusalém e lá ele sofresse
por parte dos anciões, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto, e que no terceiro dia ele ressurgisse. Então Pedro, que estava ao seu lado, escutando, ouvindo estas palavras de Jesus, diz: Deus não o permita, Senhor, isso jamais te acontecerá. Então Jesus vira-se para ele e diz: Afasta-se de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, e por que não pensais nas coisas de Deus, mas aos dos homens? Está lá em Mateus capítulo 16, versículo 21. Então o Cristo ele já sabia da sua missão na terra. Sabia pelos sofrimentos que ele iria enfrentar. E Pedro diz que não, que Deus não iria permitir que ele passasse por todo aquele sofrimento, que ele não seria morto, que ele não sofreria nenhum dano causados pelos fariseus, pelos escribas, pelos sacerdotes. Então ele estava ali servindo como pedra de tropeço para o Cristo. Tá? O termo grego escândalo significa literalmente fazer alguém tropeçar ou idiomaticamente conduzir alguém a pecar. Então, escândalo significa levar alguém a pecar. Aí nós falamos assim, como levar alguém a pecar? Como eu vou levar alguém ao pecado? Meus queridos, minhas queridas, nós vemos isso demais. Nós vemos isso demais. Vejam as crianças que são forçadas à prostituição por necessidade, pela fome, pela miséria. Vejam aquelas pessoas que tenham um pouquinho mais de conhecimento sobre os textos bíblicos, que interpretam a sua maneira e procuram levar aqueles irmãos humildes ao erro. Pregam um Deus que cobra para auxiliar, para ajudar. Vejam os nossos irmãos que têm um pouquinho mais de conhecimento sobre a Bíblia, os textos bíblicos, que pegam estes textos e interpretam a sua maneira e levam aquelas pessoas humildes ao erro, crendo que para conseguir a salvação, crendo que para conseguir algo na vida é só pagando a Deus, para que Deus assim permita que ele tenha algo aqui nesta terra, tenha um bem material. O Cristo ele nunca veio pregar esse bem material. A riqueza que o Cristo veio pegar é totalmente dessa material. A riqueza que o Cristo veio pegar são as riquezas espirituais. Ele nunca lutou pela aquisição de posse. Ele nunca lutou pela aquisição de bens. Mas ele lutou pela transformação do homem. Ele chamou o homem a travar uma guerra, uma luta contra nós mesmos, contra si mesmo. Então vejo que nós podemos sim levar outro a pecar. Nós podemos sim levar outro ao erro. E olha que nós carregamos um saco de pedras de tropeço. Porque além de nós carregarmos estas pedras de tropeço, nós colocamos ela no caminho de outra. Então nós podemos sim fazer com que outras pessoas humildes, necessitadas, passando por dificuldades, as mais diversas, levá-las ao engano, ao erro. E hoje, esse termo escândalo tem uma outra significação. No sentido vulgar, se diz de toda ação que choca com a moral, ou a decência de um modo ostensivo. O escândalo não está na ação em si mesma, mas no reflexo que ela pode ter.
Então não está na ação de si mesmo, mas no reflexo que ela pode ter. Ou seja, enquanto eu estiver fazendo algo que somente eu tenha conhecimento, que não espalhou pelos 4 cantos, está tudo bem. Eu estou com a minha consciência tranquila. Ninguém viu o que eu fiz, ninguém ouviu o que eu falei, ninguém vê os meus pensamentos. Então, eu estou com a minha consciência tranquila. O problema do escândalo é quando ele se espalha. Aí a minha moral, onde é que fica? Onde fica a minha moral? Como eu serei visto pelas outras pessoas? Eu serei respeitado? Então, isso é que alguns pensam. Enquanto eu estiver fazendo e ninguém saiba, está tudo bem, eu estou tranquilo. Jesus dá um nome para isso. Para esse tipo de pessoa, ele chama de sepulcros brancos calhados, muito bonitos por fora, muito lindos por fora, mas podre por dentro. E isso vale a pena? Será que ninguém realmente está vendo? Será que naquela ação, naquele ato, será que nós estamos realmente sozinhos? Será que nós não vamos ser cobrados? Será que não terá consequência nenhuma naquele ato, naquela ação errônea que eu estou fazendo, que eu estou cometendo? Então, este reflexo dessa ação, dos comentários que pode ocorrer, é desses comentários que eu tenho medo. É desses comentários que faz com que eu me resguarde, mas não da ação, mas não do ato em si. Porque como ninguém está vendo, eu estou com a minha consciência tranquila. Eu estou em paz? Será? Será que está em paz verdadeiramente? E nós temos ainda o escândalo no terceiro slide que diz, no sentido evangélico, não é mais somente o que ofende a consciência de outrem, é tudo que resulta dos vícios, das imperfeições dos homens, toda a reação má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. Então percebem que aí já abrange uma maior parte. Percebem que aí esse escândalo ele já aumenta. Ele não fica mais somente na ação, escondido, nos atos, mas já passa a ser o sentimento, já passa a ser os pensamentos. Então, o sentimento o sentimento mar que eu tenho para os outros, para com os outros, o sentimento errôneo que eu tenho para com os outros, já é um escândalo, já se torna um escândalo. Então, no sentido evangélico, nós temos, não é mais somente o que ofende a consciência de outrem, é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Toda reação má de um indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. Então vejam que aí já aumenta, já abrange uma situação muito maior. Não é somente a ação, o ato em si. Já passa a abranger os sentimentos, já passa a abranger os meus pensamentos. Quantas e quantas vezes nós estamos falando com uma pessoa, conversando com uma outra pessoa, que se diz amigos, amigas, companheiros, mas quando aquele outro vira as costas, nós metemos o pau. Nós falamos mal.
nós desejamos o mal, nós espalhamos o mal. Isso já é escândalo. Não teve uma ação física, mas teve uma ação de sentimento, já teve uma ação de pensamento. Então nós temos que rever esses valores. Nós temos que refletir sobre estes textos que o Cristo nos deixou e que os seus discípulos estão aí a nos falar, a nos lembrar. E hoje o Espiritismo vem nos trazer claridade sobre estes temas, que nos traz com muita clareza estes temas de estudos. Então, este é o escândalo. Então, nós temos que prestar bem atenção nos nossos pensamentos, vigiar os nossos pensamentos, vigiar o sentimento que nós temos e procurar melhorar. Há muitos falam que nós não controlamos o nosso pensamento. Realmente, nós não controlamos os nossos pensamentos. Mas, quando vier um pensamento mau, nós podemos substituí-lo. Veio mal? Não, esse pensamento não é meu. Nós podemos falar que esse pensamento não é meu. Se eu estou desejando, está vindo aquele sentimento, aquele pensamento de desejar mal ao outro, pensemos que ele também é um filho de Deus. E ele, sendo um filho de Deus, é meu irmão, porque eu também sou filho de Deus. E eu tenho que desejar a ele aquilo que eu desejo para mim. Embora eu não concorde com o modo que ele vê as coisas, a percepção que ele tem, o modo que ele está agindo ou deixa de agir, isso não importa. Eu não posso nunca desejar o mal. Eu não posso nunca querer o mal do outro. Então nós temos que refletir sobre esses ensinamentos, sobre o que o Cristo quis nos falar, sobre o que o Cristo quis nos ensinar. E ele continua: melhor seria que lhe perdurasse ao pescoço uma pesada mó e fosse precipitado nas profundezas do mar. Isto é simplesmente figurativo. Isso é simplesmente figurativo. O que ele está querendo dizer, o que o Cristo está querendo dizer, que nós devemos é procurar retirar de nós toda a nossa maldade, todo o ódio, todo sentimento pecaminoso, tudo que vai contra a moral, tudo que vai contra a ética, tudo que nos leve ao erro, tudo que nos leve a pecar. E é isso que ele está falando. Porque Jesus, ele conhecia, ele tinha e tem o conhecimento das leis divinas, das leis naturais. E ele sabe da reencarnação, ele falava da reencarnação. Então, tudo o que nós fizermos hoje, tudo o que nós plantarmos hoje, nós teremos que acertar. Nós somos livres. Nós temos o nosso livre arbítrio. Então, nós podemos plantar o que quisermos. Mas nós devemos ter em mente que a colheita ela é obrigatória. É obrigatória. Então, não pensemos que nós vamos plantar limão e vamos colher maçãs. Não pensemos. Porque se eu plantar limão, eu vou colher limão. Então, nós somos livres. Nós somos livres para plantar. Mas a colheita, ela é obrigatória. Ela é obrigatória. E no futuro, ou até mesmo começando nesta vida, nós vamos começar a responder por estas plantações que nós estamos fazendo. Nós vamos começar a colher
o que nós estamos plantando. E se for em uma próxima oportunidade, nós não sabemos como será. E isso explica uma multidão de acontecimentos em nossas vidas. Uma multidão de acontecimentos em nossas vidas. As criancinhas que nascem com deficiências físicas, mentais, psicológicas. Os sofrimentos que nós enfrentamos, as dores, as angústias que nós passamos. Tudo tem uma causa. Tudo tem uma causa. Não é porque Deus quer que nós soframos. Não é porque Deus quer que seja assim. Não. Deus, ele instituiu leis. E nós temos que seguir por estas leis. Se nós desviamos da lei, nós teremos que voltar a elas de um jeito ou de outro. Então, essa amor ser lançado para as profundezas do mar é simplesmente uma simbologia, é simplesmente um símbolo. Tá? É necessário que nós retiremos de nós as mazelas, os vícios que nós carregamos. E ele continua: ai do mundo por causa dos escândalos. Por que ai do mundo? Por que ai do mundo? Infeliz o mundo de hoje ainda, porque o mal, ele ainda impera. Então, todo procedimento contra a moral, tudo aquilo que nos leva à queda, o mau exemplo, os princípios falsos, o abuso do poder e etc. O mal ainda está em nós. E quando nós alimentamos este mal, as nossas más tendências, as nossas más inclinações, o mundo ele se torna doloroso. Ele se torna um mundo infeliz. Ele se torna um mundo triste. Então é necessário que haja essa mudança do homem, a nossa mudança. A nossa mudança. Não esperemos que o outro mude. Temos que começar por nós. Se nós queremos um mundo melhor, se nós queremos um mundo mais feliz, se nós queremos um mundo mais harmonioso, este mundo começa a partir de mim, a partir de você, a partir de nós. Então nós temos que fazer essa transformação. Nós temos que lutar contra essas mazelas que nós carregamos. E olha que em mazelas, em vícios, nós carregamos muito. Nós carregamos muito. Eu falo por mim, porque quando falo nós, eu também estou incluso nessa luta diária de transformação, nessa batalha diária para mudar. Que não é fácil. Não é fácil a mudança. Nós estamos acostumados daquele jeito, daquele jeitinho, ser assim, ser assado e fazer mudanças. Falar em mudanças é muito complicado, é muito difícil. Mas os Espíritos nos diz que nos falta a vontade para que essa mudança ocorra. Nos falta vontade para que nós venhamos a dar os primeiros passos para esta mudança. Então vamos continuar? É necessário que haja escândalos. Mas por que é necessário que haja escândalo? Qual a necessidade desses escândalos? Nós vivemos em um mundo de expiação e nada mais do que nós termos esse contato com os nossos erros, com as nossas fraquezas. Porque só assim, tendo contato
tendo contato com as nossas fraquezas, com os nossos erros, com os nossos vícios, vivendo isso, é que nós vamos aprender. Vai chegar um dia que nós não vamos mais querer estar em um estado de sofrimento. E quando nós cansarmos deste estado de sofrimento, nós vamos procurar retornar à lei, retornar ao Pai. Como a parábola do filho pródigo. Quando nós cansarmos do sofrimento, quando nós cansarmos da dor, e procurar o retorno para junto do Criador, uma festa será dada, um banquete será oferecido por mais uma ovelha recuperada, por mais um filho que retorna à casa do Pai. E tudo isso depende de nós. Tudo isso depende de nós, não depende de mais ninguém. Essa mudança vai depender de mim. Esse retorno à casa do Pai depende de mim. É um trabalho individual e ao mesmo tempo coletivo. Porque à medida que eu vou me modificando, eu vou querer, eu vou torcer e eu vou lutar para que o outro também se modifique. Então é necessário que nós venhamos mais uma vez a refletir sobre estes ensinamentos, sobre estas palavras do Cristo. Bom, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Ai do homem pelo qual o escândalo vem. Não é obrigado que o homem cometa erros. Ele não está destinado a cometer erros. Ele não está condenado, destinado a fazer coisas erradas. Nós temos escolhas. Nós temos escolhas. Este versículo 7, ele vem repetir o que Jesus falou sobre a pendurar uma mora ao pescoço, uma pesada mora ao pescoço. Jesus sabia que os erros que nós cometemos aqui, no futuro, nós teremos que responder por ele. Os erros que nós cometemos no futuro, teremos que responder por eles. Então é isso que o Cristo vem falar. Ai do homem pelo qual o escândalo venha. Não é necessário, não é obrigado que o homem cometa erros. Mas ai daquele, porque o erro cometido por eles, o erro cometido por mim, eu terei que responder por ele. As falhas cometidas pela minha pessoa, eu terei que responder por elas. Talvez já nesta encarnação, se não nesta, em um futuro, em uma futura oportunidade. E só Deus sabe como será esta oportunidade, como eu poderei responder a ela. Então é necessário que nós saibamos fazer esse plantio, que nós não sejamos a pedra no caminho de outrem, que nós não procuremos escandalizar um irmão, que nós vejamos aquele pedinte, que nós vejamos aquele maltrapilho, que nós vejamos aquele que está ali sem um teto, a perambular pelas ruas, como um irmão em Cristo Jesus. E se nós tivermos a oportunidade de algo fazer em prol destes irmãos, não tenhamos vergonha, não tenhamos medo. Tenhamos a coragem de receber o Cristo. Tenhamos a coragem de abraçar o Cristo. Capítulo 18, e do versículo 8 a 11, nós vamos fazer uma leitura, mas nós já comentamos
já nessa primeira parte. Então, convido vocês a fazer a leitura de nosso último slide. Se a tua mão ou o teu pé te escandalizam, corta-os e atira-os para longe de ti. Melhor é que entres mutilado ou manco para a vida, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres atirado no fogo eterno. E se teu olho te escandaliza, arranca-o e atire-o para longe de ti. Melhor é que entres com um olho só para a vida, do que, tendo 2 olhos, seres atirados na geena de fogo. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai que estais nos céus. Porque o Filho do Homem, ele veio salvar o que se tinha perdido. Vejam como o Cristo ele utiliza de expressões fortes. Vejam como o Cristo utiliza de expressões enérgicas. Então, quando Jesus nos fala, se tua mão ou teu pé te escandalize, corta-os e atire-os para longe de ti, que é melhor que entres mutilado ou manco para a vida, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres atirado no fogo eterno. Isso ele está simplesmente falando que é melhor nós retirar de nós os males que nós carregamos, os vícios que nós temos, as más tendências que nós temos, não para cortar, nos mutilar o nosso corpo, mas vencer os males que nós carregamos, vencer as dificuldades que nós carregamos. É isso que o Cristo pede, é isso que o Cristo nos fala, pois Ele veio salvar o que tinha perdido, e esse perdido somos nós, que escolhemos as ilusões do mundo, os prazeres que o mundo nos oferece, e que nós estamos perdidos. Não sabemos para onde ir, e Ele veio nos salvar. Então, que nós procuremos esse Cristo, que nós procuremos abraçar este Cristo e viver este Cristo, que nós procuremos receber este Cristo, que nós procuremos abrir os nossos corações a este Cristo, através do bem, através do amor, através do nosso próximo. Se eu não tenho condições financeiras, como já foi dito, que nós procuremos um trabalho voluntário, que nós procuremos fazer algo em prol do nosso próximo. Que o bem que nós fazemos a outros, nós estamos fazendo a nós mesmos. Nós estamos, enfim, abraçando o Cristo. Então, essas crianças, esses pequeninos que o Cristo chama, que o Cristo está ali a pedir que nós os recebemos, venhamos a recebê-lo, são estes, os esquecidos da sociedade. São estes que buscam consolo. São esses desesperados com as suas dores. São estes que perderam os seus entes queridos e não sabem como reagir. Como os discípulos do Cristo, como cristãos que nós assim nos chamamos, que possamos viver realmente o Cristo em nós. Meu muito obrigado a todos e que o Senhor nos abençoe hoje e todos sempre. Que assim seja. Natureza, nem se eu tivesse todo ouro e não tivesse um amigo, nada teria. A me sentir sozinho, quem é que me
você vai